Você, um necromante amador, é erroneamente associado a uma organização de marketing multinível pelos seus pais, enquanto tenta desesperadamente explicar a situação. A polícia liga por videochamada repentinamente, querendo resgatá-lo dessa situação, para provar a sua inocência. Você aponta a câmera diretamente para o cadáver. Se isto não fosse marketing multinível, ao ver as marcas de experiência e a cor da pele no cadáver, o pessoal da polícia ficou em choque. E justamente quando você estava a sair das montanhas com um cadáver, é fotografado de frente pelo streamer Dan Xiaomei, e a internet entra em erupção. Eu vivi 108 anos. E é a primeira vez que vejo alguém a dar um presente a um cadáver. Mas, neste momento, você está na estalagem dos cadáveres. A chamada estalagem dos cadáveres é uma estalagem que existe especificamente para necromantes amadores e cadáveres. Tal como os necromantes amadores, é transmitida de geração em geração, e a sua porta está aberta durante todo o ano. As pessoas ficam nos quartos e os cadáveres ficam em pé atrás da porta. No entanto, esta estalagem dos cadáveres é um pouco diferente. Uma fila de carros de luxo estacionados nos dois lados da porta, luzes brilhantes e muita animação. Você sai de trás da porta e diz: isto deve ser a estalagem dos cadáveres, certo? A expressão do recepcionista muda. O que é que você está a dizer? Somos um hotel respeitável. O que é que temos a ver com cadáveres? Você sorri ligeiramente e aponta para as duas portas de madeira de mogno abertas e diz: estas vossas duas portas de madeira de mogno nunca devem ter sido fechadas, certo? As duas portas da estalagem dos cadáveres estão sempre abertas para receber o rei a qualquer momento. Depois de o rei entrar na batalha, será colocado atrás da porta sombria para se esconder dos caçadores. Este é o método de acumular heroísmo, que pode suprimir a casa. Portanto, a estalagem dos cadáveres também é conhecida como a estalagem dos heróis. Devido ao heroísmo abundante, todas as direções vêm colher. Mas, uma vez fechada a porta sombria, o heroísmo será desperdiçado. E também causará o descontentamento do rei, a energia do próprio heroísmo será danificada e a família Zongzi será destruída. Sem deixar pedra sobre pedra. Ao ouvir as suas palavras, a expressão do recepcionista tornou-se ainda mais feia. Este rosto não é o do nosso chefe Zuzou. Ele retira secretamente o intercomunicador e está prestes a chamar os seguranças para o expulsar. Mas, neste momento, um homem de meia idade vestido com um fato corre apressadamente e diz: desculpe, desculpe. Afinal, é o mestre que veio pessoalmente. Por favor, perdoe-me por qualquer ofensa. Você é o dono deste hotel, certo? Por favor, faça o check-in o mais rápido possível. Pode descansar à vontade e deixe o resto comigo. O dono da estalagem acena com a cabeça e curva-se, e leva-o silenciosamente para dentro do portão. Jin Ling Ling. Com o leve som do sino de controle da alma na sua mão, um cadáver rígido salta diretamente para o pátio, aterrando precisamente atrás de um portão. O que foi isso? O recepcionista, aterrorizado, senta-se no chão. Rapidamente, um quarto foi arranjado para você, e era a única suíte presidencial do hotel. Quando você se preparava para voltar ao quarto e descansar, o dono do hotel se aproximou hesitante. Senhor, tenho um pedido especial. Espero que possa ajudar. O que é? Você assentiu, sem recusar. Afinal, existe uma relação de cooperação entre o necromante e o Corpse Inn, e o dono do hotel foi muito atencioso com você. A história é a seguinte. O dono do hotel contou lentamente a história. Acontece que, há um ano, um hóspede bebeu demais. Ao urinar, caiu acidentalmente do andar de cima e morreu no local. Por isso, o hotel pagou uma grande quantia de dinheiro para resolver a situação. Originalmente, este assunto já deveria ter sido esquecido, mas, inesperadamente, desde então, todo dia 10, sons de lamentos podem ser ouvidos vindos do quarto onde o hóspede estava hospedado. Mesmo que o quarto fosse fechado, não adiantava. Desamparado, o dono do hotel só pôde isolar a área ao redor do quarto, proibindo a entrada de qualquer pessoa. Mas este assunto era como um espinho em seu coração. Nestes anos, ele viajou para muitos lugares e visitou muitos mestres por causa disso. Mas não importa qual método ele usasse, não adiantava, e até piorava com o tempo. Na noite do dia 10 do mês passado, alguns funcionários alegaram ter visto uma figura com a cabeça incompleta flutuando sobre o hotel. Desde então, o hotel se tornou um lugar de pânico. Senhor, em circunstâncias normais, eu não deveria incomodá-lo com este assunto, mas eu realmente não tenho outra escolha agora. Para ser honesto,
Tenho sonhado constantemente nos últimos dias, sonhando que aquela pessoa vagueia nos meus sonhos, dizendo que quer que eu pague com a minha vida. Tenho passado por um esgotamento mental, contanto que você esteja disposto a ajudar. Qualquer preço que eu possa aceitar. Dizendo isso, o dono do hotel de repente se ajoelhou no chão. Ele tirou uma moeda de bronze do bolso e a colocou cuidadosamente no chão. A moeda de bronze tem um formato antigo. Pode-se ver que é algo de muitos anos atrás. Ao ver isso, você não disse muito e se abaixou. Você pegou a moeda de bronze. Ao ver isso, o dono do hotel ficou radiante de alegria. Muito obrigado por ajudar, senhor. Esta moeda de bronze é chamada de moeda de prata, e é um símbolo exclusivo dos necromantes. Uma moeda de prata representa um ato de mérito. Contanto que você esteja disposto a ajudar, esta moeda de cobre pode ser vendida por pelo menos milhões, e é inestimável. Além do valor monetário, a moeda de prata tem muitos outros usos maravilhosos. Se você coletar uma certa quantidade, também pode ser transformado em uma espada de moedas de cobre, que tem um poder de destruição terrível contra demônios e espíritos malignos. Leve-me para ver aquele quarto. Você pegou o dinheiro e ajudou o dono a se levantar. O quarto 302 está localizado no canto sudeste da pousada. É o quarto onde aquele hóspede que caiu e morreu antes morava quando estava vivo. A localização não é remota, mas devido ao longo tempo de isolamento, os arredores parecem muito silenciosos. Apenas se aproximar um pouco dá uma sensação inexplicável de opressão. Após a morte daquele hóspede, devido a frequentes assombrações, a área ao redor foi isolada. Céu limpo, terra espiritual. Imploro aos soldados Yin que convoquem a alma. O vigor se dissipa, e toda a dor retornará sem sucesso. Ancião da montanha Yin, cumpra rapidamente a lei. Você move os dedos e observa fixamente a direção do quarto 302. Assim que você terminou de recitar o feitiço, essa forte sensação de resistência veio, e a fonte era o quarto 302. Com uma resistência tão forte, parece que o ressentimento da pessoa morta não é pequeno. Simplesmente com um feitiço. Não será fácil removê-lo. Você se vira para o dono da pousada e diz: a pousada tem uma forte energia Yin. E, além disso, essa pessoa morreu injustamente com ressentimento. Com o tempo, começou a se deteriorar. Tanto tempo se passou. E sua maldade está quase totalmente completa. Esta noite é o momento crucial. Se não houver acidentes, à meia-noite, certamente ferirá alguém. O rosto do dono da pousada ficou pálido. Senhor, você deve me salvar. Eu não quero morrer. Não se desespere. Para resolver, na verdade é muito simples. Peça àquele mestre para vir e suprimi-lo. Aquele espírito maligno não poderá assombrar e naturalmente se dissipará. O dono da pousada ficou atônito. Finalmente reagiu e, depois de agradecer muito, apressadamente mandou alguém trazer frutas e iguarias como oferendas. Apressadamente caminhou em direção à porta e ordenou que as pessoas ficassem em fila bloqueando a porta, proibindo a entrada de estranhos. Com medo de perturbar a paz do rei. Rei, por favor, esteja no comando. Desta vez, há um espírito maligno assombrando na casa, causando grande confusão. Por favor, rei, saia para suprimi-lo. O dono da pousada colocou várias oferendas. Um jipe chega do lado de fora da pousada. As pessoas são a celebridade da internet Dan Xiaomei e seu grupo. Ela e um grupo de especialistas receberam uma missão militar antes, para resgatar o corpo enterrado na lama. Os especialistas têm alguns truques. Através de uma análise, eles localizaram com precisão o local do corpo. No entanto, ao cavar, descobriram que o corpo havia desaparecido. Isso mesmo, o corpo foi encontrado e levado por você. Neste momento, está recebendo as reverências do chefe. Dan Xiaomei transmitiu todo o processo ao vivo, e os internautas ficaram chocados. Os especialistas e chefes tiveram seus corpos roubados. Isso é realmente um pouco constrangedor. Quem é tão incrível que consegue encontrar isso? O corpo que foi arrastado e enterrado pela avalanche de areia e lama, Dan Xiaomei e sua equipe, exaustos, decidiram descansar uma noite na pousada. Continuaremos procurando amanhã, mas eles não esperavam ter acabado de chegar à porta da pousada. Eles foram parados, uma fila de corpos bloqueando a porta. Desculpe. A pousada está temporariamente fechada. Por favor, me perdoe. Vocês estão brincando comigo. Já que é uma pousada, por que não nos deixam ficar a isso? Não apenas Dan Xiaomei, mas outros especialistas também estão muito deprimidos. O corpo já foi desenterrado. Deus sabe onde procurar. Como explicar aos militares se não conseguirem encontrar o corpo?
Agora eles estão sendo bloqueados diretamente do lado de fora da porta por esses lojistas, senhorita. Temos algumas situações inesperadas em nossa pousada, então não estamos recebendo hóspedes temporariamente. Por favor, me perdoe. Os amigos da sala de transmissão ao vivo também estão vaiando. Hehe, acho que eles estão claramente tentando extorquir dinheiro. O que mais me incomoda são esses hotéis obscuros. Sugiro que os funcionários ataquem com força. Não se preocupe. Desta vez, eles toparam com uma arma e certamente terão azar. Este é um homem de meia idade vestido com um terno. Saiu lentamente da pousada. Era o dono da pousada que estava ocupado pedindo instruções agora. Vocês são do exército. O dono da pousada olhou para eles e não foi muito cortês. Foi direto ao ponto. Hoje nossa pousada tem algumas circunstâncias especiais, vocês podem ficar. Mas não se intrometam e só podem entrar pela porta lateral. Depois de dizer isso, o dono da pousada se virou e foi embora. Embora ele ainda tenha coisas importantes para fazer esta noite, mas o rosto dos militares. Ele ainda tem que dar. Rei e outros se entreolharam, sem entender. Mas ainda assim seguiram o dono da pousada e entraram na pousada, mas assim que entraram, eles descobriram que algo estava errado. Atrás da porta aberta à distância, estava cheia de oferendas. O fumo verde pairava, claramente os sinais de incenso queimando. Poderia ser que esta pousada Yondan ainda acredita no Feng Shui, então ele deliberadamente faz oferendas aos deuses à noite. Parecendo ver a sagacidade nos rostos de várias pessoas, pelo bem dos militares, o dono da pousada tomou a iniciativa de explicar. Hoje, um necromante chegou à nossa estalagem, e estas são as suas instruções. Já que vocês são militares, podem ver, mas lembrem-se de não falar demais. As expressões de Wang Lao e dos outros tornaram-se subitamente interessantes, e os olhares que lançavam ao dono da estalagem tornaram-se estranhos. Em que época estamos, ainda a promover esta superstição feudal? Neste momento, o folclorista Liu Lao sentiu que não podia ficar calado. Caro dono, para ser sincero, Li Yuan também estudou um pouco as lendas dos necromantes. Embora existam registros históricos desta profissão, na realidade, os necromantes são apenas pessoas comuns responsáveis por transportar cadáveres, certo? Não é nada tão misterioso como nas lendas. Embora isto possa ser um pouco abrupto, ainda quero lembrá-lo. Não se deixe enganar por charlatães. O que vocês sabem? Neste mundo, há muitas coisas que a ciência não consegue explicar. Não me vou dar ao trabalho de vos explicar. Se querem ver, vejam. Se não querem, voltem para os vossos quartos e descansem. Não me atrapalhem a fazer o meu trabalho. O dono da estalagem está agora totalmente focado no quarto. Não tem tempo para prestar atenção a Dan Xiaomei e aos outros. O especialista resmunga. Vamos ver esse necromante. Para ver que tipo de santo ele é. Esses grandes especialistas, no fundo, já tomaram uma decisão. Mais tarde irão expor a conspiração desse tal necromante no local. Em breve, o grupo chegou atrás do portão e viu o dono da estalagem entregar respeitosamente duas coisas a uma figura vestida com um hobby taoísta. Uma figura estranha com um chapéu de bambu, e essa pessoa pegou nas duas coisas e caminhou em direção a um cadáver rígido atrás da porta. Na verdade, há um cadáver. A boca de Dan Xiaomei abriu-se ligeiramente, sentindo-se um pouco arrepiada. Além disso, Dan Xiaomei e os outros também notaram que em frente ao cadáver estavam cheios de oferendas e vestígios de velas queimadas. Isto é claramente uma homenagem. O folclorista Liu Lao não pôde deixar de sussurrar. Absurdo! Fazer isto a um cadáver de origem desconhecida. É simplesmente ridículo. As cerimônias de sacrifício são sempre solenes, apenas honrando fantasmas, deuses, imortais e antepassados. Por que tratar um cadáver de identidade desconhecida com tanta reverência? Outros especialistas também acenaram com a cabeça, achando que este assunto era realmente um pouco exagerado. Você recebe duas coisas do dono da estalagem, um ramo de salgueiro e uma tigela de água limpa. Neste momento, você molha suavemente o ramo de salgueiro na água limpa e agita-o suavemente em direção ao cadáver. Sempre que essa água cai, o cadáver treme suavemente, como se estivesse a ganhar vida. Todos tenham cuidado, alguns militares disfarçados que vieram com o especialista estão dando um passo à frente. Protegendo todos, Dan Xiaomei sente um arrepio na espinha, como se uma frieza inexplicável a invadisse. Ela não consegue evitar tremer, como se, naquele instante, a temperatura do ar ao redor tivesse caído repentinamente alguns graus. O dono da hospedaria, ao lado, explica com bastante orgulho. Vocês não acreditam? Então abram bem os olhos.
O galho de salgueiro está sendo balançado para receber o rei e purificá-lo da poeira, para evitar que a sujeira o toque. Só assim podemos demonstrar respeito ao rei. E, assim, ter a oportunidade de nos comunicarmos com o rei. Ele estava apenas imitando, repetindo o que você havia dito antes. Mas Dan Xiaomei e os outros reviraram os olhos. O quê? Receber um morto? A pessoa já está morta, ainda precisa de tudo isso. Dan Xiaomei e os outros se sentiram um pouco sem palavras. Eles ficaram ainda mais certos de que o dono da hospedaria havia sido enganado. E, a julgar por sua expressão fanática, sua inteligência provavelmente já estava comprometida. Pessoas tolas com muito dinheiro, essa frase é realmente verdadeira. Sob o olhar de todos. Você pegou o arroz glutinoso preparado antecipadamente pelo dono da hospedaria e espalhou-o em um círculo ao redor do cadáver. O que é isso de novo? Convidar um morto para comer? Você já viu um morto comer? O dono da hospedaria respondeu com desdém. Isso é para preparar um quarto de hóspedes para ele, lembrando ao rei para não vagar por aí. Lembre-se de voltar para o quarto para descansar. Em seguida, você deu alguns passos para trás e acenou para o dono da hospedaria. O dono da hospedaria correu animadamente, sob o olhar incrédulo de todos, ajoelhou-se no chão com um baque. 3 genuflexões e 9 reverências. O dono da hospedaria estava prestando uma homenagem tão grande a um morto. E, olhando para sua expressão animada, como se estivesse fazendo algo muito honroso, ele também estava gritando sem parar. O dono da pousada Yonshan respeitosamente convida o rei a suprimir o mal, para proteger a paz de um lado. Vendo a aparência delirante do dono da hospedaria, os amigos da sala de transmissão ao vivo riram imediatamente. Haha, estou morrendo de rir. O dono foi enganado a tal ponto? Na verdade, fazendo isso com um morto? Eu antes pensava que uma pessoa, sendo enganada a ponto de mancar já era o auge, mas eu não esperava que existissem pessoas tão talentosas neste mundo. Eu, Long Yaotian, o chamaria de o mais forte. Wang Lao e os outros balançaram a cabeça impotentes e, ao mesmo tempo, ficaram ainda mais determinados em sua decisão de que, em qualquer caso, eles devem desmascarar os truques do especialista, caso contrário, deixar os espectadores da sala de transmissão ao vivo assistirem o dono da hospedaria. Ser enganado inevitavelmente causará um impacto muito negativo. Nesse momento, uma leve tosse repentinamente soou. A cerimônia foi concluída. Por favor, o rei responda se está disposto a vir à frente para suprimir o mal. Se estiver disposto, por favor, deixe o incenso envolvê-lo. Você acende novamente 3 varas de incenso e as enfia no chão em frente ao cadáver. Este é o último passo para despertar o cadáver. Se o rei estiver disposto a ajudar, ele absorverá novamente este incenso, como uma taxa de proteção cobrada para suprimir o mal. Mas se não estiver disposto a ajudar, não haverá resposta alguma. O sucesso ou o fracasso dependem totalmente da sinceridade do dono da estalagem. Fingindo ser um fantasma, nem mesmo uma brisa hoje, como o incenso poderia se mover sozinho? Dan Xiaomei franziu os lábios, ainda mais convencida de que este necromante era definitivamente um charlatão. Assim é bom, quando o incenso não reagir, sua mentira será desmascarada. Sorrisos surgiram nos rostos de Wang Lao e outros. Apenas o dono da estalagem ainda estava ajoelhado no chão com respeito, sem ousar se mover. Ele sabia que, se falhasse em convidar o mestre desta vez, então ele estaria completamente acabado. Mas com o passar de 3 minutos, o incenso ainda não reagiu. Dan Xiaomei e outros observavam friamente, decididos a enviar este charlatão para a delegacia de polícia mais tarde. Nesse momento, o repórter ao lado de repente soltou uma exclamação. Está se movendo. O incenso está se movendo. Viu-se que a fumaça, que originalmente subia normalmente, agora parecia ter recebido alguma orientação, movendo-se automaticamente em direção ao cadáver. E então pairando ao redor do cadáver, permanecendo por muito tempo, como se tivesse substância. Como isso é possível? Mesmo os poucos especialistas que estavam relativamente calmos antes, agora também mudaram ligeiramente de cor. Os internautas na sala de transmissão ao vivo também ficaram chocados. A fumaça realmente está girando em torno do cadáver? Será que realmente existem necromantes neste mundo? É inacreditável. Embora este necromante esteja vestido de forma estranha, parece um pouco legal olhando de perto. Acabou. Os especialistas estão anestesiados, mas o dono da estalagem está exultante. E rapidamente bateu a cabeça algumas vezes em direção ao cadáver. Dan Xiaomei de repente teve um brilho nos olhos. Espere. Será que isso não é algum truque de palco?
Vários especialistas assentiram em concordância ao ouvir isso. Existe essa possibilidade. Se pudermos encontrar os adereços que ele usou para cometer o crime, talvez possamos descobrir. Nesse momento, o processo de instrução já havia terminado. Você acenou com a mão e disse ao dono da estalagem: embora a instrução tenha sido bem-sucedida agora, se você quiser que sua estalagem fique livre de preocupações, ainda precisa de uma alma justa para quebrar a corrupção. Espere eu terminar o ritual e colhe-o na testa do morto. Ao dizer isso, pegue a caneta 10. Acenando rapidamente para o ar à frente. Tanto a caneta 10 quanto os 10 dedos são de material transparente, especialmente na noite escura, o que os torna ainda menos visíveis. Você está cantando um feitiço e a velocidade com que seus braços se movem aumenta gradualmente, mas no momento em que o talismã está prestes a se formar, o toque do celular tocou de repente. Você estremeceu e seu braço ficou instável. Você desenhou uma linha errada, destruindo todo o trabalho anterior. Quem é esse? Por que não ligar antes ou depois? Você está bastante irritado, mas ao abrir o celular, o descontentamento em seu coração diminuiu imediatamente. Era uma videochamada de seu pai novamente. Pai, você. Quem é você? Você percebeu surpreso que o rosto mostrado na tela não era seu pai, mas um homem de meia idade com um rosto sério e um temperamento muito sério. Olá, colega. Eu sou um detetive da agência de segurança élfica. Seus pais denunciaram que você foi enganado ao procurar um condutor de cadáveres. Você poderia me dizer sua localização atual? O homem de meia idade disse enquanto observava o ambiente em que você estava. Detetive, que bom! Seus pais realmente chamaram a polícia. Você está quase chorando. Tio policial, por favor, não me interprete mal. Eu realmente não fui enganado. Ele é realmente um condutor de cadáveres. Você caminhou até o cadáver e tirou aleatoriamente o chapéu de sol da cabeça do cadáver, apontando a câmera para o rosto do cadáver. Se você não acredita, dê uma olhada. A cor da pele deste cadáver é definitivamente de um cadáver. A expressão do detetive ficou ainda mais séria. Seu bandido! Agora os sindicatos de pirâmide estão tão desenfreados que não poupam nem os cadáveres. Superstição feudal, marketing multinível, danificar um cadáver agrava a pena. Mas para evitar alertar a cobra na grama, ele não o expôs diretamente, mas suavizou o tom. Colega, você é incrível. Você poderia me dar as informações de contato do apresentador? Eu gostaria de fazer um registro aqui também. Você está com uma carranca. Isso é obviamente uma pergunta indireta. Você rapidamente puxou uma bandeira grande. Esta missão foi emitida diretamente pelo Distrito Militar para mim. Se você não acredita, pode entrar em contato com o Distrito Militar e perguntar. A pessoa de contato da missão se chama Shen-Wu. O telefone é... Você disse as informações da outra pessoa com a cara séria. Embora a missão de resgatar o cadáver tenha sido vista na televisão, você realmente entrou em contato com a outra parte. Distrito Militar, Shen-Wu. A testa do detetive franziu ainda mais. Tudo bem, tenha cuidado. Depois de terminar a tarefa, volte para casa mais cedo, certo? Ian desligou a videochamada diretamente. E Dan Xiaomei e alguns especialistas disseram a verdade no local, que você ainda é um estudante, inacreditável. Agora, até os estudantes universitários estão dispostos a se tornar vigaristas. Parece que os métodos de educação do meu país, a China, realmente têm alguns problemas. Os outros especialistas balançaram a cabeça e suspiraram, sentindo-se angustiados e um tanto absurdos. Na transmissão ao vivo, rolam até a morte, forçando os estudantes universitários a fazer esse tipo de trabalho. Os departamentos relevantes ainda não estão refletindo sobre isso? Querem o Oeste também. Embora eu também odeie os vigaristas, mas sem saída. Eu talvez fizesse o mesmo. Estimo que esse jovem também foi forçado a isso, então saiu para enganar as pessoas. Vocês estão brincando? Independentemente de ele ser ou não um estudante universitário, ele realmente enganou as pessoas. Será que isso pode ser lavado? Quem não está discutindo? Imperceptivelmente, o estilo da pintura se tornou muito mais amigável. Afinal, se houver outra saída, quem estaria disposto a se tornar um vigarista? O dono da pousada ficou surpreso. Senhor, você é realmente um estudante universitário? Como você deliberadamente abaixou a voz antes, o dono da pousada pensou que você tinha pelo menos 30 anos. Não pode? Claro que pode. Você pegou uma caneta e um pedaço de papel. Continuou a desenhar talismãs no ar. Desta vez, foi muito tranquilo. Levou apenas 2 minutos para desenhar.
Você acenou no ar e um talismã amarelo nasceu do nada, caindo na mão do dono da pousada. Essa cena mágica deixou Dan Xiaomei e outros atordoados novamente. Não dá para perceber, embora esse vigarista seja jovem. Os métodos de fraude são tão experientes. Parece que ele está nesse ramo há mais de 1 ou 2 anos. O dono da pousada olhou para o talismã em sua mão. Não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Este talismã parecia ter sido impresso. A caligrafia era limpa e bonita. Cada linha é meticulosa e não se parece nada com um talismã desenhado temporariamente. Mas o leve aroma de tinta e o leve calor restante o lembram. Que este talismã foi realmente desenhado há pouco tempo, com toda certeza. Não admira que meu pai me tenha ordenado que tratasse os condutores de cadáveres com cortesia. Esses métodos são exagerados para serem descritos como divinos. O dono da pousada elogiou em seu coração, então perguntou com cautela. Senhor, não sei qual é o uso deste talismã de supressão da alma e busca da essência. Você explicou. O chamado de supressão da alma e busca da essência é reunir almas em. Estabilizar a alma pode ajudar o cadáver a proteger a casa e proteger sua pousada da paz e tranquilidade. Ótimo, ótimo. Muito obrigado, senhor. O dono da pousada acenou com a cabeça animado. Inclinou-se profundamente para você. Então, de acordo com suas instruções anteriores, colocou o talismã de supressão da alma e busca da essência. Colocou-o cuidadosamente na testa do cadáver. Só então você disse para a transmissão ao vivo de Dan Xiaomei e outros, o vento no campo é forte. Fora da estalagem não é seguro, é fácil encontrar coisas que não se deve, se não tiver nada para fazer, não saia à noite. Diante de sua lembrança casual, Dan Xiaomei mostrou uma expressão estranha. A previsão do tempo diz que estará ensolarado esta noite. Com tantos especialistas e grandes figuras ao seu lado, e um rei soldado disfarçado protegendo, como poderia haver problemas? Os especialistas realmente mostraram uma expressão de desaprovação. São apenas alguns truques de charlatanismo? Enganar o dono da estalagem tudo bem. Mas querer enganá-los, nem pensar. Conforme o talismã de aprisionamento de almas caía, o cadáver começou a se mover, o corpo antes calmo, de repente tremeu neste momento. Parece haver rajadas de energia negra invisível, emanando de sua boca e nariz, flutuando em direção à estalagem. O que está acontecendo? Dan Xiaomei e os outros ficaram perplexos ao ver isso, e seus corações não puderam deixar de sentir um pouco de medo. No meio da noite, um cadáver de repente solta fumaça negra. Qualquer pessoa normal certamente sentirá medo. Não se assustem, este é um sinal de que a alma está deixando o corpo. Esta noite, há um mestre das sombras para proteger, vocês não precisam se preocupar. Você explicou levemente. Então, sob os olhares chocados de Dan Xiaomei e outros, você se virou e voltou para o seu quarto. Na sala de reunião improvisada, Dan Xiaomei e os outros se reuniram, discutindo o plano de amanhã para encontrar o cadáver. O corpo já desapareceu. Por enquanto, a única opção é voltar ao local amanhã para encontrar pistas. Todos estavam um pouco distraídos, mas Dan Xiaomei hesitou. Há uma coisa que eu não sei se devo mencionar. Vocês não acham que aquele cadáver parece um pouco familiar? A influenciadora tinha uma expressão estranha. Ao ouvirem isso, as expressões de todos mudaram. Eles tinham acabado de ir ao local do meu desaparecimento, mas sem resultados, e então encontraram o condutor de cadáveres. E aquele cadáver estranho, e o corpo em termos de tamanho. De fato, é um tanto semelhante ao desaparecido. Este é um número de telefone. Lin Seng lembrou de repente. Dan Xiaomei percebeu que era o celular dela tocando, sua expressão ficou perplexa. Meu celular estava sem bateria e desligado. Como ainda pode estar tocando? Então, finalmente, Dan Xiaomei atendeu o telefone. Uma voz grave, lentamente transmitida, quer saber o segredo dos condutores de cadáveres? Se quiser saber, venha para o pequeno bosque atrás da montanha, estarei esperando por você aqui. Um calafrio inexplicável, de origem desconhecida, invadiu a espinha de todos, olhando para o telefone desligado. Dan Xiaomei estava bastante intrigada, tentou retornar a chamada, mas só ouviu um tom de ocupado. Mais estranho ainda, este número não mostrava o endereço IP, como se tivesse sido gerado do nada. O que foi, menina? Aparentemente percebendo que a expressão de Dan Xiaomei estava estranha. O velho Wang perguntou preocupado, alguém me ligou agora e me encontrou na floresta atrás da montanha. Como ela parecia conhecer o segredo por trás do condutor de cadáveres, Dan Xiaomei não escondeu nada. E contou tudo como realmente aconteceu. O velho Wang e os outros trocaram olhares.
todos sentindo que este assunto era um tanto incomum, e até revelava um pouco de estranheza. Eles tinham acabado de chegar à pousada, como as informações pessoais de Dan Xiaomei poderiam ter sido expostas tão rapidamente? A menos que alguém da pousada tivesse roubado as informações de check-in de Dan Xiaomei. Então, ele removeu a arma e bufou friamente, imediatamente chamando alguns soldados. Bobagens. Menina, não se preocupe, vou levar pessoas com você para ver quem está fingindo ser um fantasma. O velho Wang e os outros também falaram. Tantas coisas aconteceram hoje, nós, velhos, não estamos com vontade de dormir, vamos dar uma olhada também. Então, o grupo saiu da sala com pressa, e caminhou em direção à floresta atrás da montanha. Essas pessoas realmente têm essa aprovação em suas vidas, não podem evitar. Corredor da pousada. Você balançou a cabeça levemente enquanto observava as figuras que se afastavam, mas você também não se importava em se intrometer por enquanto. A razão pela qual você ainda não está dormindo agora é por outro motivo, não sei porquê, quanto mais perto da meia-noite. Mas você sente que a energia aí nesta pousada é normalmente abundante, embora a meia-noite seja o momento do dia em que a energia aí é mais forte, no máximo apenas reduz ligeiramente a temperatura. A menos que em certos locais especiais, caso contrário, a energia aí definitivamente não afetará a vida normal das pessoas. Mas a mudança de temperatura da pousada agora é extremamente óbvia. Até uma fina camada de gelo branco se condensou na borda do corredor, que é a manifestação do excesso de energia yin. Apenas o ressentimento de um evento de morte injusta não tem tanta habilidade. Será que esta pousada ainda esconde algum segredo? Neste momento, um som de passos veio. Senhor, você ainda não está dormindo. O dono da pousada caminhou até você. Respeitosamente fez uma reverência. Se tiver alguma coisa, diga logo. Você percebeu de relance. O dono da estalagem definitivamente não estava apenas a passar por ali, nada escapa aos seus olhos, mestre. Para ser sincero, antes de meu pai falecer, ele deixou um antigo registro e estabeleceu um aviso. Apenas pessoas com sensibilidade podem lê-lo. Não sei se tem interesse. Já que foi deixado pelo meu falecido pai, vale a pena dar uma olhada. O dono da estalagem olhou ao redor para garantir que não havia mais ninguém por perto. Então, cuidadosamente, do bolso retirou um pequeno livreto de capa de pergaminho de aparência simples e já amarelada. Você pegou e abriu o livreto, e quando viu o conteúdo, ficou ligeiramente intrigado. No início do livreto, havia uma frase de aviso para gerações futuras, aqueles que não têm sensibilidade ou se consideram ineptos. Não devem abrir este livreto, pois é de grande importância e está relacionado a uma mudança no céu e na terra em 500 anos. Apenas em uma linha de texto, pode-se ver o quão cautelosos eram os ancestrais do dono da estalagem. Mais abaixo, havia um mapa simplificado. Embora as linhas fossem simples, eram muito claras e pareciam marcar a localização de algum tipo de tesouro. O ancestral da família ali foi tão cauteloso. Será que é um tesouro de família? Mas se for assim, por que me mostrar a um estranho? O dono da estalagem estava presente, então, para evitar suspeitas. Você simplesmente levou o dono da estalagem e o mapa para o local marcado no mapa, o quintal da estalagem. Sob uma robusta árvore de sófora, você comparou o mapa em sua mão e finalmente determinou que este era o local marcado pelo ancestral da família Li. Se houver algum tesouro enterrado neste lugar, eu não vou querer. Você pode dispor dele como quiser. Isso não seria bom, já que o ancestral deixou um desejo. Por favor, aceite o que quer que esteja enterrado aqui, mestre. Você não disse muito. Você pegou o mapa e começou a cavar. O solo, impregnado de energia yin este ano, já havia se tornado vermelho sangue duro, com uma temperatura extremamente baixa. Você tocou nele, e estava quase tão frio quanto um bloco de gelo na geladeira. Em pouco tempo, você cavou mais de 2 metros de profundidade, e o vermelho sangue ficou cada vez mais intenso. Foi neste momento que você fez uma descoberta inesperada. Eram roupas de mortos. Mas viu roupas de duas cores, preto e branco, misturadas no meio da terra solta. E uma poderosa energia yin, que fez até mesmo um necromante como você sentir um arrepio na espinha, veio em sua direção. Você pode ter certeza de que sob esta árvore de sófora, estão enterrados 2 esqueletos que até mesmo fazem sentir um arrepio no couro cabeludo. Desde os tempos antigos, disse que a árvore de sófora é um objeto para controlar o yin. Isso pode ser visto na composição do caractere sófora. Em geral,
Pode-se ver que madeira se refere à floresta, madeira se refere a rato-fantasma, que é um termo para almas. Madeira e fantasma conectados são considerados acácias. De acordo com os registros de Yi Ling Jing, as acácias têm a função de se comunicar com o mundo Yin e Yang. São pontes para muitas almas entrarem no mundo Yang. Muitas famílias evitam replantar acácias. Se forem descobertas, devem ser removidas com antecedência. Caso contrário, a casa será perturbada. Mas agora, na pousada de Yongshan, não só existe uma acácia tão robusta, mas também 2 corpos estão enterrados embaixo. Yin sobre Yin, não é de admirar que a energia Yin aqui seja tão densa. Sua expressão é um pouco séria. Você realmente não entende por que os ancestrais da família lhe fariam uma coisa tão ingrata. Senhor, eu também não sei o que está acontecendo. Li Shan ficou ainda mais confuso. Ele não sabia como explicar para você. Agora que 2 corpos foram desenterrados, ele realmente não sabia como encarar. Se você me entender mal, então eu não vou conseguir me explicar, mesmo que eu pule no Rio Amarelo. Não importa. Vamos desenterrar os corpos primeiro. Você acenou com a mão, indicando que não se importava. Então você continuou cavando e removendo a terra. Logo, 2 corpos apareceram claramente diante de seus olhos. Li Shan não pôde deixar de rugir baixinho. Esses 2 corpos sob a acácia não mostravam sinais de decomposição. Até mesmo as roupas em sua superfície estavam intactas. Um preto e um branco, usando chapéus oficiais pretos e brancos, deitados silenciosamente na terra, com rostos claros. Até mesmo um pouco bonitos, como se pessoas vivas estivessem dormindo, dando às pessoas uma sensação estranha e sombria. Esses 2 corpos não são simples. Suas pupilas se contraíram e você inconscientemente pegou uma pilha de talismãs e os apertou em sua mão. Você sabe há quantos anos esses 2 corpos existem? Eu também não sei. Só ouvi meu pai dizer que desde a geração do meu bisavô. Este manual foi transmitido. Li Shan queria chorar, mas não tinha lágrimas. Se ele soubesse que o que estava enterrado aqui eram 2 corpos, ele não ousaria trazê-lo aqui, mesmo que o matassem. Já começou a ser transmitido desde o seu bisavô. O que significa que esses 2 corpos têm pelo menos algumas centenas de anos. Você se sentiu ainda mais estranho. A menos que sejam zumbis, é impossível para um corpo não se decompor por tanto tempo. Mas, a julgar pelos dedos e traços faciais desses 2 corpos, não há sinais de inchaço. A energia reta das 5 estrelas ilumine o Xuanmin. Milhares de deuses e santos protejam meu espírito verdadeiro. Feras gigantes subjugam as 5 armas. 5 dias de demônio rei corpo destrói a forma. Onde quer que esteja, todos os deuses saúdam. Haja rapidamente como os decretos. Você dá um passo para trás, e sua boca envia feitiços de senso de justiça e maldade. A mão direita se transforma em um dedo de espada, apontando ferozmente para esses 2 cadáveres, não importa a situação. Primeiro, teste com feitiço de justiça e maldade. Não sei se é uma ilusão, Li Shan pareceu ver um raio de luz dourada, que se fundiu nos 2 cadáveres respectivamente. Seus olhos são como tochas, fixando-se nesses 2 cadáveres. Já está pronto para lutar, ou mesmo para fugir, preparado, capaz de preservar por tanto tempo. E ainda não apodreceu, é muito provável que seja algo extremamente maligno. O feitiço que você recitou antes era para testar. Se esses 2 cadáveres realmente se levantassem repentinamente, nem mesmo você teria confiança para vencer. 1 segundo, 2 segundos, o tempo passa gota a gota. Você e Li Shan estavam extremamente nervosos, prestando atenção aos movimentos dos cadáveres, mas esses 2 cadáveres permaneceram imóveis. O feitiço é como um búfalo de argila entrando no mar, não se transformando em algo maligno. Será que eu entendi mal? Você suspirou de alívio, mas ainda não ousava ser descuidado. Espere. Nesse momento, você de repente notou que nos chapéus no topo da cabeça desses 2 cadáveres existem 4 caracteres prateados em cada um. Usando um chapéu para ficar rico à primeira vista, o mundo está em paz. Sistema. Qual é a origem desses 2 cadáveres? Você não tem certeza sobre o palpite em seu coração, chamando o sistema em sua mente. Parabéns ao anfitrião por descobrir os cadáveres de preto e branco em permanência. Lembrete, a força deste cadáver é extremamente alta. É necessário um cultivo acima de dezenas para tocar. Uma sugestão fria e mecânica veio à sua mente. Você não pôde deixar de respirar fundo. Preto e branco em permanência, então são realmente esses 2. Desde o início, você sentiu que esses 2 cadáveres eram um pouco familiares.
mas não esperava que fossem realmente os dois oficiais da morte lendários, Preto e Branco em permanência. Distinguem-se por Xiabian e Fan Vugil, são oficiais da morte no submundo, responsáveis por receber as almas dos mortos. Junto com Cabeça de Boi e Rosto de Cavalo, estão listados como os 4 grandes oficiais da morte no submundo. Além disso, como Preto e Branco em permanência frequentemente vêm ao mundo para prender almas, seu status entre o povo é ainda maior do que Cabeça de Boi e Rosto de Cavalo. Por que os cadáveres desses dois apareceriam aqui? Você está realmente um pouco chocado. Preto e Branco em permanência se tornaram cadáveres, então e o submundo? O que aconteceu por trás disso? Mas depois do choque e da preocupação, você não pôde deixar de suspirar de alívio. Se você puder ter sucesso em reconhecer Preto e Branco em permanência. No futuro, haverá 2 ajudantes trapaceiros a mais para começar. É preciso saber que Preto e Branco em permanência, como oficiais da morte, em si, tem uma forte supressão sobre fantasmas e coisas malignas, juntamente com seu método de reconhecimento. Praticamente invencível. Se encontrasse algum espírito maligno ou zumbi, bastava libertar Eibaivuxa. Absolutamente esmagador. Antes, você se perguntava por que aquela alma sombria precisava de tanto tempo para se materializar. Acontece que eram esses dois que a estavam suprimindo. Uma dúvida em seu coração finalmente foi resolvida. Almas sombrias que morreram injustamente, dependendo da concentração de ressentimento, precisam de diferentes quantidades de tempo para se materializar, mas geralmente não excedem 3 meses. Certamente se tornará um espírito maligno, aparecendo para prejudicar as pessoas. Antes, você se perguntava, por que o espírito maligno que morreu injustamente no quarto 302 levou mais de 1 ano para mal conseguir se materializar? Agora, vendo os corpos de Eibaivuxa, finalmente entende o motivo. São esses dois, que estão apenas guardando este lugar. Caso contrário, mesmo que desse 10 coragens aquele espírito maligno, ele não ousaria causar problemas aqui. A força de supressão dos mensageiros do submundo sobre espíritos malignos e almas sombrias não é brincadeira. Veja Li Shan. Não vou esconder de você, esses 2 corpos são os lendários Eibaivuxa. Se forem deixados, têm o poder de suprimir o mal, mas o excesso de energia Yin também atrairá almas errantes que passam por aqui. É melhor eu levá-los embora. A decisão foi tomada. Há um ditado ancestral primeiro. Naturalmente, deixo ao critério do senhor. Li Shan acenou apressadamente com as mãos. Que brincadeira é essa? Ele já está se sentindo frio só de olhar para esses 2 corpos. Se eles fossem deixados para trás, não conseguiria dormir à noite. É melhor procurar óleo de tung e cobrir esses 2 corpos com orvalho. Sem a minha permissão, não deixe estranhos se aproximarem. Você instruiu, e então, se virou e caminhou para o pátio da frente. Já que seu nível atual é insuficiente, comparado com esses 2, mesmo que sejam apenas corpos agora. Ele é apenas um irmão mais novo. Não adianta continuar aqui. Além disso, quando chegar à meia-noite, a recompensa do sistema será naturalmente emitida. Não é tarde demais para tentar novamente. Seus pés mal entraram no pátio da frente. Quando você percebeu que o leão de pedra originalmente posicionado atrás do portão de repente saltou para o ar e correu para fora do pátio. Que espírito maligno astuto! Sabendo que este lugar é problemático, ele realmente correu para outro lugar para prejudicar as pessoas. Seu olhar aguçado se voltou para a direção onde o cadáver Yin desapareceu. É a montanha de trás. A luz fria da lua caía através das fendas nas folhas, tornando o ambiente já sombrio ainda mais misterioso. Por que esta montanha de trás está tão silenciosa que nem se ouve o canto de um grilo? Mas Xiaomei inconscientemente abraçou os braços. Além disso, há pessoas como Leng Feng protegendo, então não haverá problemas. Wang Van sorriu e confortou. Mas, na verdade, ele também estava um pouco inseguro. Em um curto espaço de tempo de um dia, eles experimentaram muitas coisas. Primeiro, o corpo feliz desapareceu inexplicavelmente, e então eles encontraram a criatura humanoide. Eles queriam encontrar um lugar para descansar, mas eles se depararam com um necromante realizando um ritual. Todos os tipos de coisas estranhas aconteceram diante de seus olhos. Isso causou um grande choque em sua visão de mundo. Eles ainda não conseguiram se acalmar, mas Dan Xiaomei recebeu um telefonema estranho. Mesmo que Leng Feng usasse os meios da área militar, ele não conseguiu encontrar nenhuma pista. Então, no coração de todos, sempre paira uma sombra inexplicável. A intuição lhes diz que este assunto não é simples. Tenham cuidado. Jin Deng, não se percam atrás de nós.
Lang Feng abriu a boca para lembrar. Os soldados que ele liderava já haviam se dividido em duas equipes. Com armas de fogo, eles protegiam Dan Xiaomei e um grupo de especialistas na frente e atrás. Era meia-noite. O ambiente nesta montanha desolada era muito complicado. Ninguém tinha certeza se uma fera feroz apareceria de repente. Então, mesmo Lang Feng sentiu um nervosismo inexplicável neste momento. Ele está no exército há mais de 10 anos e realizou inúmeras missões perigosas, mas nunca sentiu tanta pressão psicológica. Um sexto sentido aguçado parecia apontar para a corda entre suas sobrancelhas, lembrando Lang Feng de que coisas terríveis existiam nas sombras. Talvez infectados por essa atmosfera tensa, os comentários na sala de transmissão ao vivo também se tornaram escassos. A maioria das pessoas apenas enviava presentes em silêncio, agradecendo a Dan Xiaomei por sua atitude profissional. Quantas pessoas em toda a plataforma Pinguim podem insistir em transmitir ao vivo em um ambiente tão perigoso? Embora todos gostem de brincar com Dan Xiaomei em tempos normais, eles admiram a atitude de trabalho diligente de Dan Xiaomei em seus corações. Ainda muito de acordo. O grupo diminuiu o passo e continuou caminhando para as profundezas das montanhas de trás. O grupo chegou a um espaço aberto. Sem o abrigo de árvores, o luar finalmente conseguiu brilhar abundantemente. Brilhando sobre todos, o ambiente ao redor também ficou claro. Os humanos são na verdade animais visuais. Neste momento, com a luz, todos deram um suspiro de alívio, e o nervosismo em seus corações também diminuiu muito. Mas, neste momento, Dan Xiaomei não conseguiu rir. Ela descobriu algo assustador. O velho Wang, que sempre esteve sentado com ela, parecia estar andando de costas para ela. Quando a luz não estava boa agora, ela pensou que o velho Wang estava apenas dizendo, enquanto olhava para ela. Mas agora ela viu que o velho Wang não estava olhando para trás e sempre sorrindo para ela. Era outro rosto atrás de sua cabeça. Era um rosto vago que só podia ser vagamente visto. O rosto de uma mulher parecendo um rosto humano. Rosto sorridente. Velho Wang, há algo atrás de sua cabeça. De repente, Dan Mei soltou um grito e seu rosto ficou pálido. O que aconteceu? O vento frio cortou como flechas, e os outros soldados ergueram suas armas, atentos ao redor. A atmosfera estava tensa. Algo cresceu na minha nuca. O velho Wang, perplexo, instintivamente tocou a própria nuca. Mas sinto minha nuca vazia, sem nada de especial. Ah, o que é isso? O vento frio respirou fundo. Não era só ela, meu Deus. Essa cara de fantasma é assustadora demais. Droga, eu estava digitando no celular pela metade. De repente, começou um filme de terror. Dizem para acreditar na ciência. Mas quem diabos pode explicar o que está acontecendo? Que droga, eu estava no vaso sanitário e o celular caiu de tanto susto. Encontrei um fantasma de verdade. A velha, corra rápido. A sala de transmissão, que antes estava bem silenciosa, explodiu completamente. Embora alguns eventos de médicos fantasmas tivessem ocorrido antes, todos eram apenas especulações e não foram confirmados. E os especialistas presentes também deram algumas explicações correspondentes. Não importa se faz sentido ou quão confiável é, pelo menos ainda pode dar a todos um pouco de consolo. Mas agora até a cara de fantasma apareceu. Não ter medo é falso. Que cara? O velho Wang não conseguia mais ficar calmo. Seu rosto envelhecido estava pálido de medo. Os outros especialistas, ao ver isso, inconscientemente recuaram 2 passos. Eles também estavam com medo dessa existência repentina e inexplicável. Embora apenas Dan Xiaomei e Lang Feng tivessem visto, eles não ousaram ignorar. Velho Wang, não fique nervoso. Definitivamente haverá uma maneira de resolver isso. Dan Xiaomei se encorajou e tentou confortar o velho Wang. Isso mesmo, fique tranquilo. Enquanto eu, Lang Feng, estiver aqui, farei o meu melhor para proteger sua segurança. Lang Feng rangeu os dentes, pensando rapidamente, procurando uma solução. Ele até queria usar um bisturi para cortar aquela cara de fantasma. Mas em um instante, Lang Feng desistiu dessa ideia. Se ele realmente fizesse isso, ninguém sabia quais seriam as consequências. Se ele matasse o velho Wang, ele seria o culpado. Justamente quando todos estavam extremamente tensos, o outro especialista em biologia já estava ousando, respirando fundo, e se aproximando para dar uma olhada. Velho Wang, não tenha medo, vou dar uma olhada. Não tem nada. Apenas a nuca do velho Wang, vazia e calva, apenas com um cabelo ralo no topo da cabeça. Dan Xiaomei também percebeu que a cara tinha sumido, como se nunca tivesse aparecido. Ah, sumiu de novo?
Dan Xiaomei estava perplexa, sem saber o que estava acontecendo. Seria uma alucinação? Eu disse, como pode haver fantasmas? Devemos acreditar na ciência. Aquele mano que acabou de derrubar o celular no vaso, me diga, que coragem é essa? Que diabos você está pensando? Já tentou pegar um celular de verdade? Quem tinha receio finalmente respirou aliviado. O chat voltou a ficar animado. Acho que estávamos muito tensos, por isso tivemos alucinações. Isso, do ponto de vista científico. O diretor concorda. Os especialistas tentam parecer calmos, mas no fundo também sentem um pouco de receio. Lang Feng também respirou aliviado. De qualquer forma, o importante é que ninguém se machucou. Vamos considerar que foi uma alucinação. Ela já participou de inúmeras missões e sabe que, sob tensão, é fácil ter alucinações. De repente, uma brisa suave passou pela floresta escura. Um grito agudo e fantasmagórico de mulher ecoou repentinamente. Um problema seguido do outro. O que é isso agora? Saiam daí. Não pensem que não percebemos. Parem de fingir. Quem são vocês? Estão impedindo o trabalho de pessoal militar. Estão querendo morrer? Os especialistas estavam tão assustados que tremiam como vara verde. Reuniram a coragem que lhes restava e gritaram ao redor, mas a voz simplesmente os ignorou. Pelo contrário, estava cada vez mais perto, cada vez mais perto. Preparar para o combate, proteger o alvo. Com a ordem de Lang Feng, todos os soldados formaram um círculo, com os dedos nos gatilhos. Feixes de luz infravermelha escaneavam a escuridão ao redor. Passos sutis soavam absurdamente altos na floresta silenciosa. Uma figura vestida de branco apareceu e flutuou na floresta, acompanhada pelo som. A distância das pessoas era inferior a 10 metros. Cabelos longos e soltos pendurados. Os calcanhares não tocavam o chão. Fogo! Embora a forma dessa figura vestida de branco ainda não esteja clara. Mas com a ordem decisiva de Lang Feng, rajadas intensas de tiros explodiram, assustando muitos pássaros na floresta. Algumas árvores foram cortadas ao meio pelas balas e caíram no chão. Mas aquela figura flutuante vestida de branco ainda flutuava na floresta escura, como fumaça ou um fantasma assassino, completamente ilesa. Uma risada estranha revelava um tom de zombaria, como um gato selvagem brincando com um rato, esperando o momento da tortura. Jin Linglin, Jin, o velho taurista, o sino de controle da alma pendurado na sua cintura. Começou a tocar rapidamente sozinho, sem vento. Já apareceu? Parece ser atrás da montanha. Chat com balas. O sino de controle da alma pode sentir a presença de espíritos malignos e fantasmas. Qualquer sinal de almas malignas num raio de 100 milhas não escapará aos seus ouvidos. E a julgar pela amplitude da vibração do sino de controle da alma, o que apareceu atrás da montanha é provavelmente aquela coisa que morreu injustamente no quarto 302. Você não está nem um pouco interessado em cuidar de coisas pequenas agora, o cadáver feliz já atacou. Este espírito maligno não causará problemas, e é uma boa oportunidade para dar uma lição aos chamados especialistas. Confiando no conhecimento que aprenderam, eles falam o dia todo sobre acreditar na ciência, mas esquecem que as pessoas devem ter um senso de admiração. Embora você entenda esse tipo de pessoa, afinal, eles receberam esse tipo de educação por toda a vida. Eles também estão fazendo esse tipo de trabalho. Você se espreguiça e pega seu celular para verificar a hora. Ainda faltam 30 minutos para meia-noite. Deixe-os brincar primeiro. Se realmente não der certo. Quando eu capturar os cadáveres de preto e branco em permanência, farei uma viagem extra. É realmente uma experiência gratuita para fantasmas. Esta oportunidade é muito rara. A arma do capitão não funciona nele. O que devemos fazer agora? Olhando para a figura fantasmagórica branca que se aproximava gradualmente, os soldados estavam quase desesperados. Diante dessa coisa desconhecida, as armas térmicas modernas são inúteis, sempre penetram diretamente. Talvez aos olhos dessa figura branca. Eles não são diferentes de uma formiga. Lang Feng ficou em silêncio. Se a situação não fosse crítica agora, ele realmente teria o impulso de xingar. Diante desse tipo de coisa estranha, ele não sabia o que fazer. Um esquadrão fica aqui comigo para bloquear este monstro. O segundo esquadrão escolta o alvo para se retirar. Lang Feng tomou uma decisão imediata. Agora, a única coisa que ele pode fazer é lutar até a morte para atrasar este monstro, não importa o custo. Os soldados do primeiro esquadrão sabem o que os espera a seguir, mas não têm queixas. Obedecer ordens é o dever de um soldado, e cumprir missões é sua missão. Imediatamente, o segundo esquadrão de soldados levou Wang Lao e outros.
Eles começaram a recuar, enquanto Lang Feng liderava o primeiro esquadrão de soldados para defender o local. Eles observavam de perto os movimentos da sombra negra. Se houvesse alguma pequena mudança, eles correriam para cima imediatamente. Mesmo que morressem, eles teriam que parar este monstro. Estranhamente, aquela figura branca estava flutuando no lugar, apenas observando o segundo esquadrão partir. Não havia intenção de perseguição. Antes que Lang Feng pudesse ficar confuso, a voz de um membro da equipe veio de trás. Capitão, estamos de volta. Você não entende a linguagem humana? Eu não disse para vocês recuarem rapidamente? Lang Feng olhou para trás e descobriu que era o segundo esquadrão de soldados. Ele estava furioso na hora. O que esses idiotas estão pensando? Eles realmente querem morrer juntos? Capitão, nós também não queríamos. Mas... Estávamos correndo para frente o tempo todo e corremos por dezenas de segundos. Pelo menos várias centenas de metros. Embora ele não acredite em fantasmas e deuses, ele também ouviu algumas lendas folclóricas. E a parede invisível é uma das lendas sobrenaturais mais difundidas. Disse que onde quer que haja fantasmas poderosos, o fenômeno da parede invisível aparece. As pessoas comuns, mesmo que se esgotem até a morte, não conseguem sair do alcance da parede invisível. No final, só podem ser mutiladas por espíritos malignos em desespero. Quando ouvi essa lenda pela primeira vez, Lang Feng zombou dela. Mas não esperava que hoje realmente se deparasse com ela. Droga, será que realmente encontrou um fantasma? Lang Feng cerrou os dentes, desejando poder ir lutar com aquela criatura desconhecida agora mesmo, mas a razão lhe diz que, mesmo que ele realmente avance, é apenas para morrer. Um monstro que pode ignorar até balas não é algo que os humanos possam enfrentar. Eu nem sequer namorei. Será que vou morrer nas mãos deste monstro hoje? Dan Xiaomei estava desesperada. Os especialistas ao redor também estavam tão assustados que perderam a cabeça. Todos os grandes princípios que costumavam ter nos lábios foram jogados no lixo. A sombra fantasmagórica branca explodiu em um sorriso presunçoso, como se estivesse gostando do desespero de todos no momento. No instante seguinte, a velocidade de flutuação da sombra fantasmagórica branca aumentou, e correu em direção a Dan Xiaomei primeiro.